Queremos luz! É isso que estamos aqui trazendo para você, querido telespectador, que já nos acompanha toda semana no programa Hora da Misericórdia, que fazemos acontecer aqui às quintas-feiras. E hoje nós trazemos, em nome da cidade de São Caetano do Sul, queremosluz.com. E hoje nós temos aqui convidados, vamos explorá-lo, porque afinal de contas, amigos, é para essas coisas. Então nós estamos aqui com Chico Crevin, o meu anjo da guarda nos meus livros, você que já leu tantos livros meus, ele é o homem que dá aquela beleza aos nossos livros. E hoje, nada mais justo do que trazer o Chico para falar do seu livro. Porque nós ainda somos da mentalidade romana de que o que não está escrito não está nos livros. Então eu quero cumprimentar você, Chico. Obrigada pelo convite, né, de você ter vindo, dito seu sim. E hoje o programa é todo seu. Você vai me ajudar a perder o medo aqui num programa diferente. Eu agradeço o convite, você sabe que é sempre um prazer estar com você. E eu vim falar um pouco mais sobre o livro Imagens e Cores. E com a sua ajuda, pretendo completar o seu início de trabalho. Vamos explorar esse livro, vamos falar também dessa arte, porque você é um artista, mas é daqueles artistas que estão em São Caetano. Os artistas de São Caetano são sempre deixados para depois. Mas hoje nós optamos, né, a nossa casa, com muita alegria, está trazendo o queremosluz.com, mas estrear com alguém que é nosso, que é parceiro, desde a primeira hora, quando a gente lançou o Almas Benditas, ele que retratou a flor símbolo do grande ABC, o Manacá da Serra. Então o Chico está aí hoje conosco. Vamos recordar e viver. Quando me convidaram, e eu quero agradecer a direção da Eco TV, de modo especial Valéria, Miguel e todos os outros que trabalham nesta casa, quando me convidaram para este programa, em nome da Associação Eco TV de São Caetano do Sul, da qual eu tenho a honra e a graça de ser presidente, e eu quero aqui agradecer a família Santana, de modo especial na pessoa da Patrícia Santana, irmã do JR, que é o grande idealizador da Eco TV. A gente ficou pensando, por onde começar? Eu sou radialista já há 20 e tantos anos, mas o que fazer, quem trazer, como seria a plástica do programa? Então, nós pensamos em trazer entrevistas, em falar de futebol, em trazer pessoas para fazer artesanato e demonstrar para você. Por exemplo, daqui 15 dias nós teremos aqui alguém que vai nos ensinar como se maquiar e ficar belo para esse tempo de Natal. Hoje, como dizia no início do nosso programa, nós estamos aqui com o nosso amigo, nosso parceiro, nosso irmãozão, o nosso Chico Crevin, que vem hoje aqui nos falar do seu segundo filho ou seu primeiro filho? Primeiro filho. Primeiro filho, fora as meninas, né? Ah, fora as meninas. Ah, tá. Então, a gente vai conversar aqui com o Chico sobre a vida dele, o que ele faz. Antes de chegar nesse livro, como é que foi, né? Por onde começou, qual é a sua formação? Vamos começar, seu Chico? Tá. Eu comecei a minha carreira profissional em 80, na década de 80, formado pela Universidade de Mackenzie. Olá, comecem a fazer a conta aí, vocês vão descobrir a idade. Não façam muita conta. Diga aí, fazendo um trabalho com material convencional, aí a minha área começou a migrar para computação, e tudo era difícil aqui no Brasil, informação, você não tinha internet, você dependia de livros e você corria atrás de alguns livros nacionais que nem sempre traziam a realidade. Sim. Ou tinha uma tradução boa. E a gente, na parte convencional, nós usávamos muito, porque o processo gráfico da época era feito em fotolito na parte convencional. Então você não poderia errar, porque você tinha um custo elevado, porque você tinha um montador, você tinha um aplicador de Band-Aid, vários profissionais envolvidos numa arte. Mas não era aquela técnica que usava parafina, não? Ou ainda era com a parafina? Não é a época da parafina. A parafina nós usávamos para fazer o pestap. Ah, tá. Tá? Então, mas aí já numa fase
um pouco mais recente da fotocomposição. Entendi. Já na década de 90, que você tinha a fotocomposição, que era papel fotográfico, Sim. saía o texto na largura da coluna e você pestapava Sim. em blocos ou jornal, revista, fazia arte e finalização do material. Mas nessa parte de fotolito, você aplicava retículas de Entendi. determinadas cores para conseguir o logotipo da empresa. Uhum. E isso foi evoluindo para a necessidade de ter uma escala de cores cada vez mais fiel, porque você não tinha como errar. E eu senti a dificuldade, porque o mercado, essa escala de cores na época do material gráfico, ela era dada como um brinde de final de ano. E pelo custo elevado do material, a maioria das gráficas pararam de produzir. deixa eu ver se eu entendi essa tabela aí de cores. É mais ou menos como uma tabela periódica da química? É, mais ou menos isso daí, que ela traz o percentual de cor para um determinado tom. Entendi. Então, hoje as universidades que formam os designers, elas baseiam-se muito em Pantone, que é um outro estilo de cor, que é uma cor mais sólida. Ela já é preparada naquela tonalidade. Então, o Pantone, você nunca consegue reproduzir, a própria Pantone, que é fabricante da escala de cores, ela coloca no seu manual Survival que a composição CMYK da determinada cor é um aproximado. Por quê? Porque você tem uma variável de densidade, o peso do próprio tom, você nunca é alcançado porque o CMYK ele é uma composição de cian, magenta, amarelo e preto com o branco do papel. Essas cores que você está nos colocando são as cores básicas, então? As 4 cores são as cores que a básicas. gente chama de primárias? São as cores primárias do serviço gráfico. Não Entendi. são as cores primárias que a gente aprende na escola. Entendi. Mas do serviço gráfico são essas cores primárias que a gente trabalha. E em cima dessas 4 cores, você é capaz de fazer todas as tonalidades. Entendi. Tá? Só que tem um problema, porque o software, ele trabalha com uma imagem que isso daí é uma conversão. O software, quando você está fazendo o seu design no computador, você está vendo no computador, na tela do computador, que é um processo RGB. Então, ela simula a cor CMYK que você está vendo. Então, você está compondo um CMYK e ela está te mostrando um RGB. Então, por isso que muitas vezes o designer e o cliente ficam insatisfeitos com o resultado final. Por quê? Porque dependendo do monitor, dependendo de N variáveis, você está vendo uma coisa e vai reproduzir outra. Entendi. Você entendeu? Então, eu trago a ideia de trazer esse livro, como eu faço vários trabalhos de editoria de arte, e eu recebo muitos materiais em mídia, que eu montei, que eu diagramei. Aliás, não atrapalhando a sua fala, e já atrapalhando, como diz o gordo, né? É interessante porque quando nós fomos fazer a capa do Almas Benditas, que tem aquelas flores do Manacá da Serra, Sim. você tentava nos explicar e a gente, para nós era grego, o que você falava, né? Porque você dizia, mas não vai ficar tão bom, porque falta exatamente esse tipo de... Exato, porque a reprodução do RGB, ela é emissão de luz. Entendi. O que você vê num material impresso é uma ilusão de ótica, entre aspas. Sim, sim. Os pontos cian, magenta, amarelo e preto são tão pequenos que a sua vista funde aquilo no tom. Entendi. Entendeu? Então, e ela é uma reflexão de luz, ou seja, você nunca consegue ter a mesma tonalidade você usando o RGB, que é uma emissão de luz, por uma reflexão de luz. Entendi. Entendeu? Então, a ideia de desenvolver esse material foi justamente para tentar equilibrar
ninguém com esse livro quer que o designer torne-se um engenheiro de cor. Não é nada disso. Não é nada disso, mas é para facilitar a vida do designer. Então, no próprio livro, eu trago dicas e macetes de mais de 30 anos de profissão, que eu sofri como arte finalista de pincel, aerógrafo, canetinha nanquim, na conversão para a computação. Entendi. Então, Quer dizer que você já foi analógico e agora você está digital. Legal. Aqui a Eco também já foi analógica, agora está digital e agora está guerreira, lutando. Mas você entregou para os meninos algum material desse livro, alguma coisa? Sim, eu tenho um vídeo meio amador, uma coisa que eu fiz meio rústica, meio rápido. A nossa produção, grosseiramente, mandou algumas fotos do livro. Uhum. Mas parece-me que você falou com a nossa direção, dizendo, não, eu tenho alguma coisa, é amador, mas... Então tem aí, gente, está no ponto? Então vamos assistir, ver como é que ficou isso, como é que é o livro, tudo mais? Queremosluz.com, liga para nós. Vamos falar um pouco sobre o livro Imagens e Cores. Com 276 páginas, impresso a 4 cores, com papéis nobres e certificados, costurado, com capa dura revestida e verniz localizado, o livro Imagens e Cores tem a qualidade reprodutiva inerente à obra e traz informações que ajudarão quem trabalha como designers, jornalistas e fotógrafos. Com exemplos mostraremos parte de seu teor. Quando salvamos uma imagem ou exportamos uma ilustração, qual o melhor formato? Vamos falar dos 5 tipos de arquivos mais populares e mostrar suas diferenças. Para o designer, existem 5 tipos de arquivos de imagens: o RAW, o PSD, o TIFF, o EPS e o JPEG. O formato RAW é o formato cru da captura de uma câmera digital. O PSD está vinculado à origem da imagem. O formato TIFF é o formato mais próximo do original. O EPS pode ser utilizado tanto para imagem como para gráficos vetoriais. Muitos designers não se sentem seguros, pois sua visualização é pixelada, como podem ver. O JPEG, o formato mais popular, faz a compressão do arquivo retirando nuances de meios tom. Vamos ver o que acontece com a imagem comparando o TIFF ao JPEG. Do lado esquerdo nós temos a imagem TIFF e do lado direito o JPEG, justamente para comparar a qualidade das duas imagens. Como você pode ver nos elementos onde há a pena e a passagem, aquelas rugas que a pele da arara tem, você vê uma suavidade muito maior e uma nitidez melhor. E as passagens entre o rosa e o azul ou a sombra é mais suave do que no JPEG. No JPEG você não tem nitidez nas penas e a passagem é mais abrupta, perdendo vários detalhes da pele da arara. O livro Imagens e Cores é repleto de exemplos, dicas e macetes, explicando os porquês e mostrando o caminho das pedras, inclusive quais os menus do Photoshop utilizados no processo. Por exemplo, nós mostramos como aplicar um verniz localizado em parte de uma imagem que irá acompanhar a figura na editoração, como no caso da nossa capa. Ou ainda, quem trabalha na editoração de mídia impressa já deve ter recebido de seu cliente um anúncio em JPEG e em RGB para veiculação. Na conversão para CMYK, o texto do anúncio torna-se preto 4 cores. Como converter esse texto em preto puro? No livro, falamos ainda
como criar degradês e ilustrações sem aquelas faixas e entender por que elas ocorrem. Falamos de como criar cores que fiquem harmoniosas e um ponto crucial, o gerenciamento de cores, da criação da imagem ao fechamento do arquivo. Não adianta você ter todo o cuidado tratando uma imagem, fazendo máscaras, aplicando filtros, sem ter a mesma atenção ao gerenciamento de cores. Essas duas imagens têm o mesmo tratamento, só diferenciam seu gerenciamento. Damos uma pincelada na criação do PDF, seus problemas e o cuidado na obtenção de um original com qualidade e gerenciamento de cores adequado ao tipo de impressão. A parte do livro Imagens e Cores mais complexa e rica é a escala de cores Crevin, única no mercado, combinando as 4 cores com variação de 10 em 10% em papéis couché e offset. Esta escala será útil quando você estiver compondo uma cor e quiser ver o tom impresso, ou quando estiver tratando uma foto de produto onde a cor da embalagem tenha que ser reproduzida fielmente. Acredito ter dado um apanhado geral do conteúdo do livro Imagens e Cores da Criação à Produção. Qualquer dúvida ou se quiser ter mais informações, acesse nosso site www.imagensecores.com.br. Mas estão perguntando também quando será a reprise do queremosluz.com. Todo domingo às 15 horas vamos estar aqui com vocês. Quero agradecer ali as mágicas que o Eric e a Lilian, juntamente com a Célia, estão fazendo. E mais uma vez agradecendo aqui o Chico, que está nos dando a honra de falar sobre o livro. Mas ficou muito lindo o trabalho, você percebe que essa escala de cores é a escala Crevin. Eu coloquei para justamente dar um diferencial, porque ela tem uma variação de 10 em 10%. Então, para você conseguir chegar mais próximo, porque o grande problema que a gente enfrenta... Olá, a porqueira está no ar. O grande problema que a gente enfrenta como profissionais, quando empregados ou como designers freelancer, o cliente ele chega com um pedacinho de papel e fala assim, eu quero o meu cartão de visita nessa cor. Entendi. E também, para quem ama o que faz, a maior decepção é você chegar com o material impresso, pronto, e você ver a cara de decepção do seu cliente. Ele pode não falar nada, mas não era aquele tom que ele queria. Uhum. Então, eu acho que é por isso que você trouxe também uns folders, uns folhetos, que parece-me que tem uma pequena diferença, né? Porque o que eu estou tentando trazer com o livro, Pedro, não é para, como eu falei anteriormente, não é para você se tornar um engenheiro de cores. Sei. E você não precisa ter um densitômetro, colorímetro, um monitor ASIO, que são equipamentos que nós estamos falando em 20, 30 mil reais de investimento. É para você ter um equilíbrio bom. E visual, porque você vai vendo ali e você vai regulando. Você faz uma calibragem do próprio Windows, nada muito sofisticado, e você vai ter um resultado. Eu trouxe, depois eu passo esse material, não sei se vai conseguir visualizar. Vamos fazer uma visita ao Mini Expressa de São Caetano, a matriz é lá. Ele começou como Queremos Luz, né? Pequenininho. E hoje é uma potência, já tem em várias cidades, inclusive lá na Avenida Nazaré, em frente ao campus da PUC. Quando eu vou lá para a Pastoral do Batismo, eu almoço lá. É muito gostoso. É cunhado do mesmo dono, né? Exatamente. Então, eu mostro aqui como eu consigo ter um resultado aproximado, muito bom, de uma impressão a laser, de um material impresso na gráfica. Então, você, como pode ver, você tem uma diferença mínima, que é justamente o papel. Esse daqui é um papel couché brilho e esse daqui é um papel offset. Mas a ideia é justamente essa. Você não precisa, você com Samsung, com LG, depois a gente corre atrás para ganhar algum. Mas com monitor
simples de 600, 700 reais, você tem um resultado satisfatório para a sua profissão. Para que um trabalho desse surta o efeito, de acordo com essa escala que você apresenta no livro, o que é necessário? Além da capacidade técnica, evidente, você precisa saber manusear, mas a pessoa também precisa ter um olho de águia apurado para perceber isso ou não? Não, é justamente isso. No vídeo que apareceu sobre o livro, eu mostro uma flor em cima da escala. Se você tiver um produto ou uma embalagem que o cliente passou para você, ou você está tratando uma imagem, tipo aquela imagem da flor, se você tiver o produto, você encosta, você vai chegar no percentual CMYK dela. Entendi. E aí, a partir do Photoshop, você consegue medir pelo info do Photoshop, ele fala quantos por cento você tem das 4 cores, que é, no caso, esse material que está aparecendo no seu vídeo. Então, você, olhando essa flor e olhando o percentual de retícula que tem pela escala, no info do Photoshop você vê se o cian está muito acentuado, o magenta, ou amarelo, ou preto. Entendi. E aí você consegue equilibrar. E ele vai acompanhando, pelo gerenciamento de cor, esse material do tratamento da foto que eu trato. Desde a foto, que, por exemplo, um fotógrafo, ele usa um padrão de gerenciamento na captura da imagem, que é um padrão RGB. Normalmente, RGB Photoshop, da Adobe. Tá? Quando ele traz esse arquivo para dentro do seu computador ou do seu notebook, ele tem um outro gerenciamento de cor do RGB, que já dá uma variação tonal, já nessa conversão do fotógrafo. Então, eu trato desse assunto também. Então, para você ter um equilíbrio desde a captura da imagem até o seu tratamento e até a editoração para mandar para a gráfica, para você ter um material equilibrado. Então, não basta só ter a tecnologia e não há necessidade de ter um olho de águia, mas precisa ter atenção naquilo que faz, né? Sim. E um pouco de sensibilidade, evidente, E um né? pouco de conhecimento, porque muitas vezes, por exemplo, nós no Brasil, como indústria gráfica reprodutiva, nós usamos o padrão Europa. Tá? Esse padrão Europa, a tinta é fabricada com essa especificação. Então não adianta você colocar um gerenciamento de cor japonês, swap, qualquer outro, que ele vai dar variação tonal na impressão. Então, você tratou a foto tal, você está com o gerenciamento errado, esse gerenciamento errado vai acompanhar teu trabalho até a editoração e vai para a gráfica também errado. Então, são esses detalhes e as dicas que eu coloco no livro que facilitam a vida do designer. Tecnologia nos ajudando a repetir com você, queremosluz.com. E já que queremosluz.com, nós estamos muito felizes de estar aqui. Hoje é a estreia do queremosluz.com. Aliás, quero agradecer o ensaio da vinheta de abertura que o Chico fez para nós, né, Chico? Muito obrigada, viu? E você que tem programa aqui na Eco TV, pode procurar o Chico, que ele dá uma caprichada aí. Estou tirando o emprego dos meninos aqui, viu, Eric? Pois é, Chico, passamos o batismo de fogo, foi aí o primeiro queremosluz.com. Em 2 palavras, se despeça dos nossos telespectadores. Domingo nos veremos na reprise às 15 horas. E a gente vai deixar depois com vocês a canção De Colores, já que falamos de cores. Eu agradeço do fundo do coração esse convite. Espero ter explanado algumas coisas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, Chico Crevin no Facebook ou imagensecores.com.br. Você tiver dúvida de produção ou de próprio desenvolvimento de trabalho, tá? E esse mês agora eu estou fazendo uma promoção. Se você entrar no site lá, você vai ter uma surpresa. Então entra lá, olha, está aqui a tabela Crevin
Então vamos continuar cantando e obrigada pelas cores. Eu Dê que colores agradeço. para vocês, até domingo na reprise e na quarta ao vivo aqui com queremosluz.com. Obrigada, equipe. Deus abençoe vocês.